Nós estamos aqui para mais um encontro do Ribalta Podcast, em sua terceira temporada, que pode ser seguido no Spotify e no YouTube. Hoje nós temos o prazer de receber um Hermes Frederico, que é responsável pela CAL, Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Sou diretor acadêmico, né? Temos 3 diretores, eu fico com toda a parte acadêmica, né? A direção. Tem o Gustavo Ariane, que fica na direção geral, e temos a Alice Reis, que também é vice-diretora da faculdade e também diretora do curso técnico. Eu vou levantar alguns temas, que eu os conheço mais, Sim, para que abra para que as pessoas que te sim. conhecem menos possam perguntar. Então, uma das grandes questões que eu acho que a gente tem aqui é a formação de atores, escola de teatro. Quer dizer, como é que você vê, eu olho algumas questões de, não da CAL especificamente, aqui de São Paulo, né? Amigos meus que dão aula e que, de repente, vem um supervisor do Mato Grosso do Sul para analisar o currículo. Um lugar que não tem teatro. Isso é uma imposição do MEC que se preocupa muito mais com bacharelado do que com a licenciatura. Quer dizer, então, são coisas teóricas que ficam fora do que a interpretação teatral. Eu estou jogando a bola para vocês, antes de passar para ele, se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a isso que eu estou falando. O Marco trabalha... Você também, né? São 2... Nós temos 3 pedagogos do teatro aqui, né? Mas eu não dou aula em escola oficial. Não, mas você né? dá aula de qualquer maneira. É diferente, eu não sou submetido ao MEC. Mas o Tapa tem um lado de pedagogo seu. Sim. E o Marco. O Marco tem uma atividade muito intensa nessa área. E eu acredito que o nosso público também, do Ribalta, tem muita gente jovem que está atrás dessa coisa. Então, eu acho importante esse papo nosso aqui. Por vocês, pela experiência de vocês, até para que quem está chegando veja esse outro lado. Essa coisa, o Marco também não tem título acadêmico. E também enfrentou a mesma coisa no Célia Helena, não é? Você tem que fazer algum cursinho também lá, né? Você teve que fazer para poder... Não, porque eu sou especialista pela Academia Russa de Arte Teatral. Então, isso livrou a cara do... Mas normalmente você tem que ter... Ou entra no notório saber, né? Além da titulação, você tem que ter pós-graduação, doutorado, pós não sei o quê. Mas eu acho, Eduardo, e passando a bola para você, eu acho que esse problema não está restrito à área de teatro. Esse problema é uma concepção, tem a ver um pouco com um protocolo europeu, protocolo de Bolonha, entendeu? Um enquadramento cada vez mais tecnicista de toda a área superior da educação, que o MEC acompanha, tanto que as escolas recebem pontuações, as pontuações, não sei como é lá na CAL, mas as pontuações têm a ver desde quantas vagas de estacionamento você tem para os alunos, se é que tem, entendeu? Quantos livros... Para ter uma biblioteca, por exemplo, você tem que ter, acho que 3 ou 4 ou 5 volumes por aluno, senão aquilo não pode constar na biblioteca. Exatamente. Você não pode ter material apócrifo, ou seja, xerox, coisas que você não encontra, que não são editadas. Né? Enfim, tem uma série de regras, além da quantidade de mestres e doutores que você tem que ter obrigatoriamente. Né? Então, tem um monte de tese que... todo mundo faz tese e publicação, né? A coisa da publicação também é muito obrigatória para os professores. Quanto mais você publica, mais chance você tem de pegar uma bolsa na CAPES, no CNPq, não sei o quê. Quer dizer, então você publica qualquer coisa, você publica a tese sobre, sei lá o quê, o filamento da lâmpada do não sei o quê, eu vivo recebendo... a influência disso na obra do Nelson Rodrigues, sei lá. Eu vivo recebendo coisa para... Você não quer editar aqui? Eu falo assim, eu pago para não ser editado por vocês. Então tem um modelo tecnicista que favorece muito, e que isso não está, do que eu conheço, não é exclusivo das escolas de teatro. Isso é um modelo, de fato, de educação, que é para treinar cavalo de corrida, né, na verdade. O Marco tocou num ponto, né, nevrálgico, né, a meu ver. Essa lei é uma lei que é para todos os cursos.
Né? Então, ela é uma lei igual. Igual. Então, medicina tem essas regras que são iguais a artes cênicas, que são iguais à administração, que são iguais à engenharia. Quer dizer, não há uma visão Não, da não. profissão específica. Uhum. Então, que melhores professores, brincando um pouquinho, teríamos se toda essa turma fosse assimilada pelo ensino das artes cênicas, sem essa obrigatoriedade do mestrado, do doutorado ou da pós-graduação. Né? Agora, para você realmente dar aula numa faculdade, você precisa ter, no mínimo, a pós-graduação. No mínimo. Mas aí vem a questão que o Marco falou, aí tem a pontuação. Olha bem. Olha essa. Então, se você tem mais doutorados, aquilo conta. Aquilo conta. Se tem uma biblioteca com isso, menos isso, mais aquilo tal, isso conta. Então, há uma visão que se aplica que poderia ser essa exigência num determinado curso. Então, não há uma visão do curso especificamente. E isso nos atinge. Eu não sei se isso ainda está assim. Está assim. Porque, não, e tem coisas assim, por exemplo, se eu publico um artigo numa revista científica falando sobre você, esse artigo vai valer para você, digamos, 5 pontos. Se eu escrever um artigo, se você escreve sobre você mesmo, vale 3 pontos. Isso criou, de certa forma, um tráfico de influência. Então, você escreve sobre mim, pessoal, escreve né? sobre você. Eu digo para a instituição. Tem o pessoal e a instituição também conta nisso, porque para a instituição importa ter publicação e publicar. Isso também conta ponto. Pessoal, eu acho que tem de cada um, mas aí já não é o vital. Os professores são obrigados a fazer publicações porque... Sim. Né? Que loucura. Conta. Agora, nos últimos anos, agora pós-pandemia, o lado cultural, se você... já está contando um pouquinho mais como se fosse publicação. Já está tendo um pouquinho, agora, 2 anos para cá. Mas ainda há essa rigidez. E que o Eduardo tinha perguntado acerca... Não, eu tinha falado dessa coisa de vir uma pessoa de um outro estado. Sim, exatamente. Então, na CAL, que já tivemos várias avaliações, porque há a avaliação da instituição e a avaliação do curso. Tem isso aí. Então, de todas as várias, não sei exatamente quantas, em quase todas os avaliadores eram de áreas distintas. Engenharia, administração, psicologia, farmácia, tudo. Na última avaliação veio uma pessoa de teatro do Amazonas. Né? É pra rir, né? Desculpe, mas é pra rir. Não dá. Um lugar que não tem teatro é igual os campos de futebol que foram feitos durante a Copa do Mundo. Quer dizer, fez campo de futebol em lugar onde não tem futebol. Tem show agora. Então, vem avaliar uma pessoa, a arte, uma pessoa de um lugar onde não tem atividade teatral. Isso criou uma outra coisa, Eduardo. Tem lugares que tem escola de teatro onde não tem teatro. Onde você é formado? Todos nós temos uma experiência parecida com isso, de alguém que se formou na escola por exemplo, eu tenho uma experiência recente com uma menina amiga de família. Ela se formou atriz em Londrina. Até Londrina teve um movimento de teatro em algum momento. Sim. Hoje eu não sei como está. Parece que teve um festival importante. Parece que não é mais aquilo, né? Sumiu. Aquilo é uma coisa do passado. A Nietzsche é coisa do passado. Nietzsche Chancon. Essa menina se formou em teatro e está vindo para São Paulo. O que ela fez de teatro? Nada. Que formação ela tem? Os professores eram de Londrina, tudo bem, mas eles sequer podiam ver teatro, porque lá não tem teatro. Nada contra Londrina, é próximo da minha cidade, eu adoro aquele pedaço todo lá. Mas no Brasil inteiro, está cheio de escolas de teatro que formam para... Isso é assalto, porque você está dando um sonho, você está roubando o sonho de uma pessoa. Geralmente adolescente, jovem. Está dando para pensar, você vai ser artista. Daí entra a coisa da televisão que a gente vai falar daqui a pouco. Hermes, eu queria... A gente está falando bastante aqui sobre teatro, mas você é um grande conhecedor de novelas da teledramaturgia nacional.
E pegando esse papo da formação, assim, a gente foi acostumado a ver uma televisão sendo feita por atores formados no teatro. Exatamente. E hoje já tem uma geração de atores sendo formada pela televisão, né? Quer dizer, de jovens atores que toda a trajetória deles são grandes nomes, né? Pelo menos, não estou nem falando na questão de um talento, mas são grandes nomes da teledramaturgia, que você tem Cauã Raymond, você tem Glória Pires, são pessoas que não fizeram teatro, que eles não vêm dessa escola de teatro. Queria que você falasse um pouco isso. Como é que você vê Sim, essa perfeitamente. geração criada na televisão e se você percebe alguma diferença no, na interpretação deles, realmente, assim, na qualidade do trabalho deles, de um ator vindo do teatro e de um ator nascido e criado na televisão. Sim, eu vou. Depois eu queria falar um pouco mais sobre a questão da formação, quer dizer, da minha ação especificamente. Uhum. Eu vejo o seguinte: houve toda a geração anterior, né? O Brasil, nas artes cênicas, é um país híbrido. Né? Então você via que Fernanda, Natália, Sérgio, essa primeiríssima geração, né? Era uma geração de teatro. Né? E via isso Rio de Janeiro, mas que também com impacto em São Paulo. São Paulo já tinha, no início da televisão, uma geração de rádio, Uhum. né? Que era Laura Cardoso, Lima Duarte, Luiz Gustavo. Então já tinha essas duas vertentes. Né? Havia o teatro, que a gente conhece muito bem, na televisão, mas as pessoas passavam a fazer teatro também. Então toda essa grande geração dos anos 60, vamos chamar assim, a maioria absoluta era de teatro. Eu lembro muito bem que em 1965, em pedaço de 66, olha bem, estavam na televisão fazendo novela, não só Natália, Fernanda, Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Marília Pêra, né? Cacilda Becker, Cleide Ácones, Rodolfo Maia, Procópio Ferreira, olha o tamanho, Raul Cortez, Uhum. Juca de Oliveira, Leonardo Vilar. Uhum. Então, toda essa turma que era de teatro, nos anos 60, quando a novela passou a ser diária, essa turma foi realmente trabalhar na televisão. E se adaptaram e atualizaram as suas interpretações. Eles conseguiram fazer, conheciam o veículo e interpretavam para aquele veículo. O conhecimento teatral, o conhecimento de trabalho dessa turma, né, forte talento e de forte trabalho, eles se adaptaram. Né? Se adaptaram ao estilo de representação. Isso foi sempre assim. Se você vê o elenco das telenovelas, seja na Tupi, na Excelsior ou na Globo, 90% eram oriundos do teatro. Quando veio, em 78, a regulamentação da profissão, isso ficou mais forte ainda e com mais exigência ainda. Né? Uhum. Então, ali era realmente uma turma, eu digo, ali já estava só Tupi e Globo e um pouco a Record, mas eram profissionais de teatro. Então, eu lembro muito bem na Tupi, no início dos anos 70, e na Record, né, o elenco jovem das novelas, entrava o Selma Igrey, né, Neila Torraca, né, as pessoas que saíram da EAD. Tinha uma atriz que não fez mais, duas, Isadora de Faria. Isadora de Faria, Maria Eugênia de Domênico. Maria Eugênia continua fazendo, né? diretora atualmente. Mas era uma turma que você estava vendo que era toda jovem de teatro. E no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, o teatro estava lá. Em 1990, olha bem, 90, e a rigidez do sindicato. Então, nós tivemos pelo menos 12 anos após a regulamentação de atores e atrizes vindas diretamente do teatro. Eu lembro muito bem quando duas atrizes que não tinham o hábito de representação, que eram Bruna Lombardi
e Heloísa Millet, né, que foram aproveitadas nas novelas da TV Globo, e disseram, ué, mas a Bruna era sindicalizada porque ela tinha feito filmes com o pai, então a Bruna já tinha... O pai é de cinema, né? Né? Então a Bruna já tinha alguma experiência, e fazia espetáculos de poesias, então a Bruna tinha o reconhecimento. E a Heloísa Millet também. Ela era bailarina, mas tinha feito cursos. Ela ficou conhecida como bailarina do Fantástico, né? Então foram duas, assim, que diziam, opa, elas vieram de onde? Você vê. E como havia, na verdade, uma reação contra, possivelmente, profissionais que não tinham, né? Foi uma guerra, né, na verdade. E aí entraram, mas em 90, e fizeram, né? Trabalhos, eu digo especificamente essas duas. Em 1990, no Rio de Janeiro, o sindicato suavizou. E aí permitiu a entrada de modelos. Mas aí começou o acordo com entrou a televisão, né, no meio da história. Na verdade, essa regulamentação, na época também, Pantanal. minha geração lutou para regulamentar, em 78, né? Mas, na verdade, depois eu percebi, era uma reserva de mercado a televisão. Foi mais uma luta para a reserva de mercado do que... O teatro não foi beneficiado por isso. Aliás, foi prejudicado, porque você não podia botar ator lá que não tivesse DRT, né? Agora tem essa brincadeira do DRT. Quer dizer, o DRT também foi responsável pela proliferação de escolas de teatro. Perfeito. Aí foi todo mundo criou uma escola de teatro para dar o bendito DRT, que ainda domina, está acabando. Porque tem uma outra geração que eu ia acrescentar na questão que ele levantou. Tem uma geração que está sendo formada pelo Instagram, pelo TikTok. Não está fazendo escola, não está fazendo escola de teatro. Está fazendo Instagram. E são bons. São aqueles artistas populares. Às vezes você vê, fala assim, pô, tem talento. Mas o que eu vejo do Sérgio, que é a pergunta que ele me fez, da diferença entre pessoas que fazem só TV e não tiveram uma formação... Porque eram pessoas talentosas, né? São talentosas, mas você percebe que falta um conteúdo, recursos, vamos dizer, interpretativos, que eu acho que só o teatro vai dar. Entende? Em todos, até aspectos subjetivos também. Mas você vê uma diferença, assim, de relação com a arte. É verdade. Nessa coisa da voz, você fala, sua especialidade é a voz, né? E a Glorinha, as pessoas talvez não saibam da importância que foi a Glorinha, como aqui em São Paulo foi a Maria José de Carvalho, a nossa amiga de Santos, a Milene Pacheco. Tem Madalena de Paula. Madalena de Paula também. Madalena de Paula. Madalena de Paula, que veio da música, né? Madalena vem da música. A Milene já era discípula da Maria José de Carvalho. Milene que é de Pacheco, Santos, né? Que é do Diogo. Agora, a Glorinha, ela teve uma influência muito grande na televisão. Até no telejornal, pessoal, alguns jornalistas que eu conheço que passaram pela Glorinha, porque tinha que aprender. Hoje você vê na televisão, você liga, tem gente que fala assim no telejornal. Tem uma Torre de Babel. Isso é interessante, essa coisa da Glorinha também no jornalismo. Não sei se está fugindo da gente aqui, mas a Glorinha... É da nossa formação, né? O Boni, quando cria o Jornal Nacional, ele queria tirar a melodia radiofônica da televisão. Que ainda havia um ranço radiofônico na forma de apresentar os telejornais, etc. Então, aí foi que a Glorinha, né, foi modernizando que é a fase do Sérgio Chapelin, da Marília Gabriela, da Glória Maria, daquela turma que, né, dos anos 70, início dos anos 70, que vão crescendo. E quando a Globo também, no jornalismo, passa a contratar, coincidentemente, depois, profissionais que eram formados nas escolas de comunicação. Né? Também teve esse aspecto que pode ser positivo ou negativo. Então, acho que houve, não sei se a palavra é evitar, né, que a linguagem, a fala radiofônica continuasse. Mas havia uma adaptação. Mas, Sérgio, eu não sei se realmente eu consigo te dizer sim, isso, mas eu sinto essa diferença. Você sente, é isso que eu queria ver. Na postura. Na postura. Né? Na postura diante do trabalho, na postura diante... Né? Mas mesmo nas interpretações... Mas o Hermes, tem uma coisa curiosa.
ao mesmo tempo, toda uma geração de comediantes populares foi formada na Cal. Porchat, Magela, Paulo Gustavo. Então, é engraçado que uma escola de teatro que começa... Eu fiz uma das primeiras montagens, eu fiz Lisistas lá na Cal, né, quando o Ian Michalski ainda era o mentor. Ian Michalski era um crítico de teatro, ele era um pouco... Jornal do Brasil, né? E ele era um pouco o idealizador Sim. pedagógico da Cal. Foi a Lélia Abramo fez a mãe do Gorky, né, com o João das Neves. Que essa escola que começa desse jeito gere uma turma de comediantes populares. O Rodrigo também. Eu não sei, um monte deles foram... Pois é interessante o Eduardo tocar nesse assunto, porque veio todo mundo assim, né? Veio Mônica Martelli, Alexandra Richter, mas a Alexandra não foi da Cal. Então, Mônica Martelli, Rodrigo Santana, Fábio Porchat, Paulo Gustavo, Samantha Schmutz, Cacau Protásio, Marcos Magela, todos justamente ali próximos, né? Foi inesperado. Agora, o interessante, Eduardo, é que todos esses fizeram... eles tinham a comédia, mas eu lembro muito bem da Mônica Martelli fazendo Bonitinha Mas Ordinária, com muita força, muita presença, muito talento. Lembro muito bem do Paulo Gustavo e Fábio Porchat, que eram colegas de turma, fazendo também Nossa Cidade juntos, e fazendo João Ternura, né, do Aníbal, que o Rubens queria dirigir. Então a gente fez Rubens Correia, exatamente. O Rubens queria dirigir. Eu lembro que a gente foi na casa do Rubens, tava Rubens, Ivan e Leila, né? E a gente leu o João Ternura lá, e o Rubens queria fazer com alunos da Cal. O Rubens também foi professor da Cal. E ficou encantado. O Rubens morreu pouco depois, né? E a gente disse, vamos fazer o João Ternura, Marcos Alvise dirigindo, e Paulo Gustavo e Fábio Porchat, Camila Rodrigues, outra atriz que também foi para a televisão, uma turma. E a gente montou o João Ternura. Quer dizer, eram atores que tinham realmente a preferência pela comédia, eles gostavam disso, mas que fizeram, durante a formação, peças assim, inversamente, e faziam bem. Faziam bem. Né? Então, a mesma coisa, a Samantha Schmutz, que aí entra no que o Eduardo colocou. A gente fez uma montagem de formatura com Moacir Góes. E Moacir Góes, a gente fazia assim, Moacir estava montando Divinas Palavras, do Rio de Janeiro. Né? E aí a gente chegou assim, Moacir, vamos fazer... O Moacir colocou várias pessoas que estavam no hospital psiquiátrico, né, que eram alunos da Cal, que tinham interferência naquilo tudo. E nisso, a Samantha fazia uma dessas personagens, que era aparentemente uma personagem muito pequena, né? Praticamente sem fala, e ela fez de uma forma que, quando ela entrava e aparecia, aquele famoso roubar a cena. Inclusive a Marcela Cartacho, que estava também no elenco, né? Então, aquela menina ali, né, fazendo um personagem dramático, pegou. Né? Então, e isso foi um comportamento que a gente teve de trazer pessoas para atores profissionais contracenarem também com os alunos. Né? E isso sempre ficou na minha cabeça, sempre eu agora já coloco o eu, né? Então, Cécio Thierry contracenou na Gaivota, dirigia e estava atuando. Então, tem uma série de momentos assim que a gente precisava. Agora, você capitaneou um grupo saído de lá. Pois é, aí o Eduardo está colocando, eu já sei, né? Pode falar do grupo, mas tem uma coisa aí também séria. Que foi por um caminho muito, muito interessante, porque você é um apaixonado pela dramaturgia e você adotou um repertório contemporâneo para essa garotada. Né? Pois é. Todos eles estão aí, o Oswaldo conhece alguns deles, né? O Zé Augusto que trabalhou comigo, o Zac fez muita coisa comigo, o Gustavo Rodrigues, o Pedrinho, enfim. Como foi essa ideia de
adotar isso. Era um repertório. Começou com o Transpointing, né? Isso foi muito. Isso toca em mim, na minha personalidade, ou talvez algum senso de responsabilidade. Né? Eu vou pensar, tem que começar a história do iniciozinho, né? eu, antes de ter um contato maior, eles, para entrarem no curso regular, eles fazem uma banca. Uhum. Né? E aí o Pedro Osório estava fazendo, e ele fez Hamlet. Veja bem, escolher Hamlet. E ele subiu, eu lembro bem que ele subiu numa mesa e começou a fazer aquele Hamlet de uma forma interessante, né, criativamente, mas colocando aquilo tudo. Aí eu comecei a conversar com eles, quando eles estavam no segundo período, né, fizeram a grade, orar, e ninguém podia dar aula na sexta-feira, às 8 horas da manhã, das 8 às 11, eram 3 horas Uhum. seguidas. Ao invés de serem 2 vezes, organizou-se serem 3 horas na sexta-feira. Eu dou aula na PUC até hoje, há mais de 30 anos também, e meu dia da PUC é sexta-feira, né? De manhã. Aí, Na PUC você leciona o quê, Hermes? técnicas de comunicação oral para telejornalismo, Ah, que tá. agora já não é mais telejornalismo, né? O nome já vai mudar. Certo. Isso já tem muito tempo. Uhum. E então, nessa sexta-feira, que ninguém podia dar aula, ou ninguém queria dar aula, ficou vago, perto do semestre começar, e não tinha professor. Não tinha. Ninguém queria pegar aquela sexta-feira, ou dizer que já estavam ocupados. Né? E aí, pouco antes do início do semestre, na PUC, me ligam dizendo assim: será que nesse semestre você pode dar aula às quartas-feiras, de manhã? Aí eu fiquei assim, disse, tá bom, eu troco. E aí abriu, eu fui para sexta-feira na Cal e peguei essa turma, que era uma turma gigantesca, eu chamo de gigantesca, quase 30 alunos. Né? E uma turma muito, né, animada, uma turma diferente, uma turma interessada, principalmente essas pessoas que o Eduardo falou. Tem o Henrique também, né? André Cursino, as meninas Mônica Emílio, tinha uma Mariana Nara, Ricardo Vicente, eu estou falando nomes. Então, eu fiz uma coisa assim, eu encontrei aqui em São Paulo, daqui a pouco vai entrar no Antunes, né? Aqui em São Paulo, eu tinha vindo assistir alguma coisa e estava ali no Sesc Anchieta, né? Uhum. E aí eu encontro com Luiz Henrique, que era ator do Do Antunes, Antunes. tinha feito Macunaíma, O Eterno Retorno. Eu tinha uma enorme admiração por Antunes Filho, enorme admiração. Né? E depois eu conto essa ligação com o Antunes. E eu estava assistindo, né, alguma coisa no Sesc Anchieta. Não era do Antunes, era alguma coisa que estava lá naquele momento. E encontro com o Luiz Henrique. E falo da Cal, ele fala tal, fala tá. Aí disse, será que eu poderia em algum momento dar aula na Cal? Aí eu cheguei na hora, foi um clique assim. Eu tinha adorado mesmo, assim que eu digo, sem ser exagerado, Nelson, O Eterno Retorno. Uhum. Né? Aí aí falei para ela, eu gostei tanto do Nelson Eterno Retorno. Eu lembro você ali, fazendo a tia, fazendo Beijo no Asfalto, porque eu vi Nelson Eterno Retorno na estreia. Eram 4 peças, né? 4 horas e pouco, no São Pedro. E aí falei, eu lembro totalmente de você, aí tal. Aí ele chegou e disse assim para mim, eu sei todas as marcas do Eterno Retorno. Né? O Luiz Henrique, fiquei assistente do Antunes. Né? Aí eu disse assim, você iria para o Rio de Janeiro e dirigiria uma turma fazendo O Eterno Retorno, inspirado no Antunes Filho? Eu disse, vou. Aí eu disse, então, tá certo. Tá certo, Luiz. A gente vê os detalhes, a coisa toda. Uhum. E
cheguei no Rio, não tinha celular, né? Não tinha, Uhum. né? Tinha ali com o Gustavo. Gustavo é um grande amigo, parceiro, né, da Cal. E disse assim: olha, tem o Luiz Henrique, tal, vamos trazer. Eu falei para ele que tudo ok. Aí ele se animou e o Luiz Henrique veio ficar com essa turma, né? E foi o semestre inteiro. Ele mudou o nome para Nelson de Quatro. Era Nelson de Quatro, né? Uhum. Então tínhamos Toda Nudez Será Castigada, Algo de Família, Os Sete Gatinhos e uma que ele não tinha feito, que era A Falecida. E aí o Furlaneto estava chegando ao Rio de Janeiro, queria morar do Rio de Janeiro, Luiz Furlaneto. E aí chamei o Furlaneto, aí chamei o Furlaneto também para Cal. Então o Luiz Henrique, o Furlaneto ficou com uma espécie de assistente, mas dirigiu Uhum. a Falecida Falecida, naquele uhum. grupo. E com isso eu estava com ele, estava com o Luiz Henrique e comecei a trabalhar ajudando esses alunos também. E nisso foi havendo um apego muito grande, né? E eu aproveitava e falava das coisas, falava de teatro, falava outras coisas que não estavam dentro do conteúdo, vamos dizer, né, da Cal. Então foi ali, eles foram absorvendo muito isso. Uhum. Eu lembro muito bem de um momento assim, que claro que isso não é nenhuma exigência, né, mas eu tive uma reação para provocá-los. Não sei o que, Falzarap fez o que, eles Falzarap. Aí eu, para exagerar, né, fui exagerar, vocês não sabem quem é Falzarap. Né, eu fui de uma forma Uhum. para provocar mesmo, né, porque eles não tinham essa obrigação. Mas isso estimulava eles a conhecer tudo, né? Então eu, ao mesmo tempo, fui criando com eles paralelamente como um orientador, um professor paralelo. E aí eu fui ficando com Pedro Osório, com Augusto Zac, Gustavo Rodrigues, Henrique Pinho, os mais próximos. Pedrinho, né? Pedro Osório. Não, o outro. Pedro Garcia. Pedro Garcia. Pedro Garcia não estava nessa turma. Ainda não tá. Não, ele entra depois. Tá. Ele não era da turma, ele era de um outro horário. Mas depois ele se... Né? Então, e aí foi criando uma intimidade e a gente fazendo coisas. Aí, no terceiro período, eu continuei com eles e havia um revezamento da professora de interpretação, uma que era a Flávia Pucci, daqui. Tá. A Flavinha. A Flávia Pucci, que vocês conhecem, né? Totalmente, uma sensibilidade total, também se entenderam bem. E uma outra professora, Marilena Bibas, não sei se Eduardo conhece. Então, eu fiquei com eles e disse assim, então vamos aproveitar, já que a gente fez o semestre passado, eu conheço vocês, vamos, na minha matéria, fazer cenas para vocês, assim. Então, nesse momento, aí a gente montou muita coisa. Então, fizemos ecos, As Bruxas de Salem, era um festival, assim. Né? Angels in America, a gente compactava, né? A Maldição do Vale Negro, a Mentecapta, eram vários estilos do Mauro Rasi, então eram estilos mas com isso eu queria que eles... Então havia uma interferência minha em relação a eles e ficamos realmente muito, muito ligados. No quarto período aconteceu a mesma coisa. No quarto período, que eles estavam, né, próximos ali para terminar, aí veio uma ideia de fazer uma minissérie. Nós fizemos uma minissérie, olha bem, de 18 capítulos, é muita coisa, né? Eu fiz todo o argumento, era DNA. Era o DNA, que começava em 60 e tinha metade nos anos 70, onde havia uma jovem, né, assim, que lutava contra a ditadura, que escondia um professor na casa dela, né, e tinha um grande amor da vida dela, que era um campeão de esportes. Eu não coloquei futebol, mas coloquei de natação. E esse cara, que era protegido por um general, olha, eu fui colocando, protegido por um general.
Né? E aí o amigo dedura isso, que era o Pedro Garcia, que dedurava o Augusto Zac, que era o galã, né? Com a Rafaela Mandelli. E nisso o general pressiona essa personagem de Augusto. Quem é a moça? Quem é a moça? E ele dedura ela. Então quebra aquilo tudo, né? Ela é presa, torturada. O professor foge, ela já tinha ido para o país, ela consegue ir embora e lá descobre que está grávida do cara que a delatou. Então era esse dramalhão, entre aspas, político na época da ditadura, e que eu também queria, de uma certa forma, que eles tivessem um conhecimento daquele passado Claro. mais ou menos, não era tão recente, mas era. Eles precisavam saber. E havia, eu não sei se Eduardo também. Ou vocês, aí diz assim, mas falar da ditadura, a gente já falou tanto. Eu disse, Eu acho mas, ótimo. Não falamos nada ainda. mas eu via isso, mas não, por que falar? Por quê? Eu lembro de ouvir isso de várias pessoas, e pessoas também de esquerda. Eu disse, mas por que falar da ditadura agora? Já foi. Eu disse, mas é sempre, né? É sempre, é permanente. É permanente isso aí. Né? E aí teve um fato forte. Havia um canal universitário na internet para onde seria apresentado. Era o canal 16. Né? E não seria apresentado pela CAU, porque a CAU não era universidade ainda, mas a PUC, o fato de eu ser professor, apresentaria pela. Né? E aí foram assistir e tinha um general do INE. Responsável pelo canal. Aí disse, mas general não tem nada a ver com tortura. Então isso não é legal, isso não pode passar. Não, olha, em 2001. Não pode e tal. Aí a gente estava na UERJ, né? Um dos diretores da UERJ era também diretor da TV, diretor de programação da TVE do Rio de Janeiro. Então ele ofereceu então a TVE para apresentar. E aqui na TV USP, a gente apresentou na TV USP. Né? E 00:30. Meia-noite e meia. Mas foi, de qualquer forma. Mas eu estou falando tudo isso ainda misturando com essa equipe. E aí acabou, eles se formaram. Aí vem a minha questão, talvez existencial, e que talvez toque em toda a questão de formação, toda a questão de estudantes saídos de uma faculdade ou de uma escola oficial, o que vão fazer depois? O que vai se fazer depois? E aí eu disse assim, eu não posso tomar conta de todos os alunos, né? Mas esse grupo eu não posso abandonar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então aí que veio, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso, eu como também professor, né? Tendo responsabilidade na direção acadêmica, eu fiquei muito angustiado. E né, como? Falar, monta isso, monta. Não, eu tinha que ter uma interferência maior, porque eu interferi neles também. Né? Eu tive uma grande interferência, uma grande responsabilidade no processo de formação deles. Eu disse aí, Pedro Osório, que tem uma personalidade produtiva, uma personalidade. Né? Eu chamei Pedro, vamos fazer? Eu produzo essa peça, depois, se tiver, você coproduz comigo. Né? Eu investi, realmente, eu, pessoalmente, não foi uma super produção, mas eu investi, chamava-se Fausto Gastrônomo, de Richard Schechner, né? Era uma montagem que não tinha sido montada no Brasil, eu soube dela através da mãe do Gustavo, que tinha assistido em Nova York, e aquilo me interessou muito, porque, além de ser o Fausto, mostrava o neonazismo na época. O neonazismo. Então, tinha um neonazista ali. Então, o Fausto faz esse acordo
com o Mefistófeles. Então, o Pedro fazia o Fausto, o Augusto fazia o Mefistófeles. Ele era um grande chefe, né? Então, está preparando aquelas coisas todas. Então, quando ele faz o pacto, ele tem uma diarreia. E nessa diarreia saem vários diabos, inclusive o Hitler. Era muito interessante, que era o Pedro Garcia, né? Então, era o representante da... Então, muito interessante, né? Pedro Osório fez o Realpolitik? Foi, Realpolitik, exatamente. Então, a peça é muito interessante. A gente montou na Casa da Gávea, no horário alternativo. E aí, no decorrer, o diretor, que tinha chamado um professor da Cal, também não vou falar o nome, né, falou para o Pedro, no decorrer desse aí, disse assim: Pedro, você não tem capacidade para fazer. Isso é inviável para esse papel. Você não pode, não queria. Era era uma coisa muito esquemática. Não tinha. Aí eu cheguei e disse assim: Fulaneto, a gente tem 20 e poucos dias, vamos fazer? Então, eu sempre me entendi bem com o Fulaneto. Então, enquanto o Fulaneto entrava, eu fiquei com eles, treinando principalmente texto, né, e tal. E o Fulaneto entrou e a gente montou. E aí é engraçado, porque saíram 2 críticas. E a primeira crítica faz, assim, um grande elogio ao Pedro. E diz que o Zé Augusto era uma grande revelação para o teatro. Então, caiu foi muito bem, né? E Mânia Millen, lembra da Mânia, que substituía eventualmente o Maxen no Jornal do Brasil? Foi a Mânia que fez a crítica muito séria, muito explicando tudo. E aí o Pedro, foi um sucesso relativo, mas a gente, da Casa da Gávea, a gente ainda fez no Lugar Surgiu um tempo. E aí acaba, né? O que fazer? Aí vou embora de novo e deixo eles, entende? Aí eu fico, aí vem novamente. Aí eu estava lendo o Estado de São Paulo. Então tinha uma notinha bem pequenininha, bem pequena, e aí dizia assim: Transporting encerrou a temporada em Londres, tal. Aí quando eu li aquilo, eu disse: é essa a peça. É essa a peça. Não tenho dúvidas, é essa a peça. E aí chamei o Pedro novamente, disse: Pedro, você divide a produção comigo, que seria algo até, né, mais. E queria também que ele dividisse. Eu queria que eles, né, tivessem todos muito colaboradores. Eu queria que todos participassem, todos. E o Pedro também estava nesse, vamos dizer, comando, uma liderança a nível também de produção e tal. E os direitos autorais, a mãe do Pedro, coincidentemente, estava na Inglaterra, né? Então facilitou tudo, a rapidez, a agilidade com a SBAT, era a SBAT. Aí eu fui fazendo, porque o original são monólogos só monólogos. Monólogo de um, monólogo de outro, tal. Aí eu disse, eu tinha o texto também do filme, e aí eu fui fazendo essa adaptação, né, com ação dramática e tudo. Eu disse: Fulaneto, mais uma vez a gente tem 20 e poucos dias para estrear. E o Fulaneto, eu mandava, né, os textos e a gente foi procurar um local alternativo, que foi a Bunker. Era uma boate no Posto 6, no Rio de Janeiro. Esse papo aqui sobre o Transporting e sobre essa trajetória desse conjunto que sai da Cal continua no próximo episódio aqui com o Hermes. E quem quiser saber pode nos acompanhar no Spotify ou YouTube. E a gente continua no próximo episódio. Hermes, para quem quiser seguir a Cal, você, qual a rede social que é o Instagram, né? Cal, acho que acessa fácil. Instagram da Cal. Cal, C-A-L. C-A-L. Centro de Arte Laranjeira. Que seria Casa das Artes Laranjeiras. Agora também é Faculdade de Artes Cênicas.